Guilherme, obrigado por estar aqui no 15 Minutos, só que não. Queria que você começasse falando um pouquinho o que são as brigadas e qual a relação que vocês têm com as ocupações aqui. As Brigadas Populares são uma organização política que tem como objetivo a inclusão do povo brasileiro nos processos decisórios dos rumos do país, que é a noção que a gente tem da revolução. Por que a gente pensa, por que a gente traduz essa nossa militância, que a gente entende como uma militância revolucionária, com a proximidade das ocupações urbanas. Porque a gente entende que uma das dimensões importantes da cidadania é a garantia da moradia. E ninguém pode se sentir um brasileiro, ninguém pode se sentir um cidadão se ele não tem um pedaço da pátria. Então a gente está junto com as ocupações, a gente faz esse apoio de assessoria política, assessoria jurídica, de tentar organizar o povo para lutar pelos seus direitos. Então nós estamos atuando enquanto frente pela reforma urbana nas ocupações aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, e estamos em outros estados também, mas o nosso trabalho enquanto frente de reforma urbana mais antigo, ele começou aqui em Belo Horizonte. Eu já estive também em Santa Catarina, morei lá no ano passado. Lá a gente tem também a ocupação contestada e outras iniciativas de organização popular. Bom, a gente está gravando aqui o 15 Minutos, cujo foco é esse despejo iminente de 8.000 famílias no Isidoro. Eu queria que você falasse para a gente qual é a história dessas 8.000 famílias, como é que eles chegaram, quais são as ocupações, como é que foi agregando tanta gente. Então, primeiro eu queria entender como é que se formou essa ocupação, as ocupações, quem são esses 8.000, essas 8.000 famílias. Queria dar cara, rosto. Porque para além do número tem a história pessoal de cada um que chega ali buscando o seu pedaço de terra. Essas ocupações, elas já estão, algumas já completaram o seu ano, né? Já tem um ano, a maioria delas já tem um ano de idade. São 3 ocupações basicamente, que as 3 a gente reúne e chama de ocupações de Isidoro. A ocupação Rosa Leão, que é a mais populosa, já deve ter por volta aí de 3.500 famílias, pelo menos chegando já a 4.000 famílias, e a ocupação Vitória e a ocupação Esperança. Essas 3 ocupações, elas se deram no contexto da Jornada de Junho de 2013. E a gente entende essas ocupações como a tradução de uma forma de se manifestar, que é exigir o direito pela moradia e conseguir o direito. Ela foi para além do pleito da reivindicação. A ocupação para a gente é um tipo de protesto de quem é um cidadão que não tem acesso ao seu direito à moradia, mas que no embalo da Jornada de Junho acreditou na possibilidade de transformar esse país e decidiu tomar para si próprio seu destino. Então, o povo que mora hoje nas ocupações do Isidoro, a maioria é de gente nascida aqui em Belo Horizonte, maioria de mineiros, tem alguns baianos também, tem gente de São Paulo, do Rio, que já mora aqui em Minas há um tempo. Tem gente de tudo quanto é tipo, mas o que une eles é não ter acesso à moradia. Eles são mais jovens, mais pessoal de meia idade? A maioria são mulheres. Mulheres? As lideranças que assumem o protagonismo das ocupações sempre são mulheres que estão preocupadas em garantir a casa para os seus filhos e em conseguir sair daí da cruz do aluguel, que a gente sabe que no Brasil a maioria do povo ganha salário mínimo, e com essa especulação imobiliária galopante você tem um problema de que um programa Minha Casa Minha Vida, que tentava combater o déficit habitacional, ele só agravou o déficit habitacional. Então hoje você tem nenhuma unidade de Minha Casa Minha Vida construída em Belo Horizonte para 0 a 3 salários mínimos, o que explica esse fenômeno das ocupações urbanas aí. Pelo menos na última década a gente está contando aí mais de 15 ocupações urbanas, algumas espontâneas e outras organizadas. E elas estão próximas? Sim, são ocupações, estão na mesma região ali, que é conhecida como a região do Isidoro, que é também conhecida aqui em Belo Horizonte como a Mata dos Werneck. Ali naquela regional
fica um pouco afastado do centro, demora mais ou menos uns 35 a 40 minutos para chegar, e é uma região onde está tendo um planejamento, né, de colocar ali moradia para classe média alta, e eles vão usar uma parte muito pequena do terreno. Inclusive essa é a alegação do poder público, né, que para a gente não tem nada de público, a gente chama então de poder constituído, é a alegação das autoridades para despejar o povo, dizendo: não, a gente está fazendo projeto habitacional, mas na verdade o que a gente vê ali é uma aliança do governo com o capital imobiliário que até agora não tem ajudado muito o povo pobre brasileiro. De uma certa maneira, Luiz Estrela foi um pouco isso, claro que não tão dramático, né? Mas foi um pouco isso também, que havia um certo acordo que estava começando a se esboçar com uma fundação, um banco, e depois, pela pressão, acabou ficando com projetos culturais, né, mais populares e tal. No Luiz Estrela, o povo conseguiu reverter a entrega do patrimônio público para a iniciativa privada, né? Que é uma coisa que acontece muito e às vezes passa despercebido. Mas ali, os artistas, a classe cultural de Belo Horizonte conseguiu se organizar e teve uma vitória muito expressiva. Certo. E eles estão apoiando muito as ocupações, já colocaram na sua rede à disposição, constroem ato lá, todo mundo de Belo Horizonte está focado nessa luta de hoje que tende a se transformar no maior massacre da história da cidade. Percorreu pelas redes sociais, principalmente aqui em Minas, um paralelo com o que foi Pinheirinho, lá em São Paulo, que aliás acabou espirrando politicamente para quase todo mundo, né? Na hora do vamos ver, ninguém pensou politicamente, depois estourou a bomba. Eu estava conversando antes da gente gravar um pouquinho sobre essa história, e você dizia que há uma diferença. Eu queria que você falasse para a gente, fazendo um paralelo, se é muito forçado, qual é a peculiaridade aqui em relação ao Isidoro, ou isso tem sentido falar sobre isso? Sim. Bom, infelizmente, a nossa expectativa, dada o fato de que tanto a Prefeitura, que já manifestou e vem manifestando claramente a sua indisposição completa em dialogar com as ocupações, quanto o governo do Estado, que por mais que abra uma porta para negociar, na hora de se comprometer e abraçar a pauta com mais afinco, ele sempre escorrega, quanto o governo federal, que embora tente intervir no processo, e a presidenta Dilma inclusive esteve nas ocupações gravando um vídeo, dizendo que apoiava, dizendo que ia resolver, e a gente está esperando até agora a presidenta Dilma resolver. Os 3 níveis do poder estadual, municipal e federal, esses 3 níveis estão demonstrando que estão comprometidos com o despejo. Infelizmente, a única coisa que a gente tem a pensar é entender isso, porque em São Paulo, o que aconteceu ali, lá no Pinheirinho, foi um rompimento do Pacto Federativo, que tinha um compromisso de negociação do governo de São Paulo, da Prefeitura, com o governo federal, que foi descumprido. Foi essa versão que a gente ouviu falar. E o que a gente viu ali foi uma coisa que o povo brasileiro não quer ver de novo. Foi um massacre com mortes, com gente sendo enxotada igual a bicho da sua casa, e o povo sempre está disposto a resistir. A gente anuncia esse novo massacre porque a gente tem uma expectativa muito ruim no dia de hoje, embora a gente esteja com alguns recursos jurídicos que a gente ainda possa encaminhar. Agora, por exemplo, o Ministério Público está encaminhando a suspensão desse mandato de despejo. Ele está tentando dialogar diretamente com o novo presidente do tribunal daqui de Minas, do Tribunal de Justiça, o desembargador Pedro Bittencourt. Ele tem a oportunidade de agora suspender esse despejo. Então a gente tem nas mãos do Pedro Bittencourt agora a possibilidade de reverter isso. Por isso a gente está confiante até o fim. Só que a gente não pode negar que a expectativa ela é ruim realmente. A gente está vendo a polícia militar jogando panfleto de helicóptero para tentar responsabilizar o movimento popular, o movimento social, pelo massacre que eles vão cometer. E os únicos responsáveis por esse massacre são o senador Aécio Neves e a presidenta Dilma Rousseff e o prefeito Márcio Lacerda, que tem a conivência hoje
do candidato ao governo do Estado, Fernando Pimentel, que não se comprometeu com as negociações. Vocês procuraram esses Procuramos todos. Teve conversa, reunião? Teve conversa, com todos reunião, os níveis. com todos os níveis, menos a prefeitura. A última reunião e a única que a gente conseguiu da prefeitura de Belo Horizonte, do governador Márcio Lacerda, foi durante a jornada de junho, quando tinha 50 mil pessoas na rua, e ele teve que receber o povo, né? Com o perigo do povo ocupar a cadeira dele e não sair nunca mais. Então ali ele foi a única vez que o Lacerda reuniu com as ocupações de Belo Horizonte, mas não firmou nenhum compromisso. Alguém apresentou uma contraproposta ou não? Havia uma intransigência, ou sai ou sai? A gente acredita que as três esferas, né, dos poderes constituídos, o governo federal, o governo municipal e o governo estadual, na pessoa da presidenta Dilma Rousseff, do senador Aécio Neves, que é quem comanda politicamente o Estado de Minas, e do prefeito Márcio Lacerda, os três estão compromissados com o capital imobiliário, com a forte especulação imobiliária, que tem um interesse gigantesco na região do Isidoro. Existe um projeto que está avaliado em torno de 15 bilhões de reais, que está para acontecer ali, e tem muita gente lucrando com a especulação imobiliária e com as construções que estão preparadas para ali. Por isso, a gente arrancar um compromisso de alguma dessas esferas, embarrar essa ordem de despejo, a gente não conseguiu sucesso até agora. Por isso que a gente coloca que tanto o senador Aécio Neves, quanto a presidenta Dilma, quanto o prefeito Márcio Lacerda e o candidato ao governo de Minas, Fernando Pimentel, que também não se comprometeu com a negociação, serão responsabilizados por esse massacre. E a gente compara ele ao Pinheirinho, porque no ato do despejo do Pinheirinho, houve uma resistência, o povo ficou organizado, ele resistiu até onde pôde. Mas aqui a gente está muito melhor organizado. Então a gente teme que a gente estando nesse crescendo de organização, o Pinheirinho já tinha um tempo. O Pinheirinho já estava com a expectativa de ser consolidado, de ser regularizado. Então o despejo lá conseguiu se efetivar. Aqui, o senador Aécio Neves vai transformar a região do Isidoro na faixa de Gaza de Minas Gerais. Essa mensagem tem que ser espalhada para o Brasil e para o mundo inteiro, porque a gente vai ter um massacre de proporções inéditas nessa cidade. Vai ser o maior conflito social da cidade de Belo Horizonte. A gente está prestes a ver acontecer esse massacre. E a gente tem que fazer de tudo para impedir que ele aconteça. São 8 mil famílias. Quantas pessoas se projetam? Ou vocês têm cadastro? Nos nossos cadastros são 8.097 famílias. Então esse número ele adota uma proporção de mais de 30 mil pessoas. E essas 30 mil pessoas vão gerar um problema para a cidade que não vai resolver o conflito social, né? Um conflito que tem a natureza fundiária, um conflito por terra, ele só vai agravar esse conflito. Que aí você vai criar mais 30 mil sem tetos em Belo Horizonte, que é um problema grande. Guilherme, a gente já deve ter estourado os 15 minutos, eu queria fazer uma última pergunta. Como que vocês pensam o DF o dia depois? O que é que se esboça se realmente nessa madrugada ocorrer essa tragédia? O que é que se discute? Como que está a preparação política? E aí? É uma pergunta que a gente tenta responder e a gente tenta se organizar para pensar. Mas o nível de crueldade, o nível de violência e a desproporcionalidade de força que está para ser empregada para conseguir resolver essa situação de conflito, ela só permite a gente a pensar em como a gente vai evitar ele. A gente sabe que o despejo ele não vai ser realizado em um dia, se ele for realizado. Eles vão começar o processo, eles vão cercar a área, a polícia já está fazendo o terrorismo psicológico que ela sabe fazer, já está disparando tanto balas quanto panfletos de cima, tentando responsabilizar o movimento pelo massacre que eles estão prestes a cometer. E da nossa parte, das Brigadas Populares, a gente se coloca sempre ao lado do povo brasileiro para tentar dar uma alternativa de moradia digna. Isso significa que o povo despejado vai realizar novas ocupações. A gente não tem a menor dúvida, a gente não vai titubear em afirmar isso, porque
essa é uma guerra e essa é só mais uma batalha. O povo ele precisa ter onde morar. E se quando o povo arruma onde morar e o governo tenta tirar ele daquela terra porque ela está valorizada, ele vai ter que arrumar outro lugar. O governo, além de não solucionar o problema, não construir casa para o povo, quando o povo constrói a solução, quando o povo, organizado no movimento social, que é quem é responsável pela construção da maioria de moradias hoje aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, ele vai achar suas alternativas e vai resolver isso. Não tem como o povo ficar sem casa. E esse despejo, se ele acontecer, ele vai ser só mais um episódio desse conflito fundiário que a gente já vem experimentando há 500 anos de Brasil, né? Então, despejadas as famílias, outras ocupações vão surgir, isso está fora de controle e a gente tem absoluta certeza de que a vitória nos pertence. Noite do dia 11 de agosto de 2014, estamos aqui na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, gravando aqui eu, Frei Gilvander, e tem aqui mais de 20 pessoas acorrentadas aqui, povo das ocupações Rosa Léo Esperança, cerca de 8 mil famílias que estão ameaçadas de despejo, sem direitos, sem moradias. Nós não tá tendo sossego nem para comer, nem para dormir, tá ameaçando a gente tirar a gente de lá dos nossos pedaços que nós custou de construir. Porque a gente é humano, a gente é ser humano. Nós não temos dinheiro não, mas nós temos a dignidade. E nós estamos lutando por uma casa pra gente morar. Meus filhos não estão indo nem na escola. Se for pra mim ficar aqui 5 dias aqui acorrentado, eu fico.